Vamos lá, moçada, para uma segunda resolução, né? Esse daqui vai vir tratando de estudo do sinal da função. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar com os amigos que vão fazer prova aí nessa semana ou as provas que você vai fazer trabalhando com funções. Tá bom? Vamos lá. Estude o sinal da função afim definida por f de x igual a menos 6 mais 72. Bom, para você estudar o sinal de uma função, qualquer que seja ela, você tem que fazer dois passos específicos. O primeiro, analisar o valor de a da função, né? Colocar assim, ó, analisar o valor de a dessa função. E o segundo passo, que a gente vai fazer aqui embaixo, não, aqui do lado a gente vai fazer, né? É achar o zero da função. Essas são as duas características que ajudam a analisar o sinal de uma função afim. Vamos aqui fazer essa análise, né? Primeiramente, se o a é positivo, essa função ela é crescente e ela vai ter esse formato aqui, ó. Sempre que você estiver analisando uma função crescente, você vai estar analisando da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. E se o a for negativo, você vai estar analisando aí da esquerda para a direita e o nosso gráfico ele vai decair ou vai decrescer, que é o que o próprio nome já diz, né? O que o próprio nome já diz. Vamos analisar o gráfico nesse quesito aqui dessa nossa função. Novamente, a gente tem que analisar o a. Quem é o a? O cara que acompanha o x. Nesse caso, quem está acompanhando o nosso x é o nosso menos 6. Opa, menos 6 é negativo. Ele é menor que zero. Então, o nosso gráfico vai ter esse formato aqui, ó, com o nosso a igual a menos 6. Nosso gráfico vai ter esse formato. Ele é uma função decrescente. Vamos encontrar o zero da função e depois nós vamos fazer aí uma análise interessante. Isso que a gente resolveu aqui, a gente vai trazer para cá, para baixo. O que é encontrar o zero de uma função? Nada mais é do que colocar y igual a zero. Y sendo igual a zero, nós vamos ter que a nossa função é igual a zero. Ou seja, menos 6x mais 72 é igual a zero. Resolvendo isso, nós vamos ter que x, isolando o x, né? Nós vamos ter que x é igual a 72 sobre 6. Assim, o nosso x é igual a 12. Tá. O 12 é o zero dessa função. É ele que identifica o valor de x quando y é igual a zero. Como é que a gente faz essa análise? Bem simples, a gente pega aqui um gráfico de função. Vamos colocar um gráfico total aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. O nosso 12, ele estaria bem aqui, ó. Esse seria o zero, né, o ponto zero da nossa função. O 12 estaria mais ou menos aqui. Certo? Nosso x. E aqui nosso y. Uma dica aí para quando você estiver trabalhando com as funções em si. Toda vez que você olhar para a função e identificar o termo que não depende de ninguém para existir, no caso aqui é o 72, ele está sozinho, esse termo, se a gente for colocar no formato da função, f de x igual a ax mais b, esse termo livre aqui, gente, esse termo livre é onde o y está sendo cortado. Significa que o 72 é onde o y vai ser cortado aqui. Certo? Obviamente que ele estaria mais ou menos aqui para cima, lá para cima, né? Então a gente não vai fazer esse gráfico não. Mas esse gráfico ele estaria decaindo. Ele estaria decaindo, decaindo, decaindo e passaria aqui no ponto 12. Certo? O que a gente está fazendo quando nós estamos estudando o sinal de uma função? Nós estamos vendo quais valores o x e o y apresentam para o lado esquerdo do nosso zero da função, quais os valores que o x e o y apresentam no zero da função e quais os valores que o x apresenta e o y também apresenta para os lados à direita do zero da função. É isso que a gente está querendo descobrir. Então, a gente pega aqui, ó. Esse cara para cá, ó, esse espaço para cá, nós vamos chamar ele de x menor que 12. X menor que 12. Quando o x é menor que 12, o que está acontecendo com os valores de y? Eles vão subir. Eles estão para cá, para cima. Ó. Pode ver que esse espaço todo aqui, ó, do x menor que 12, torna o y
positivo. Essa é uma primeira característica, é um dos primeiros estudos do sinal dessa nossa função. Quando o x é igual a 12, o nosso y não tem altura, o nosso y é zero. Então, x igual a 12, o y é igual a zero. Segundo dado do nosso estudo do sinal. E quando o x é menor que 12, é maior que 12, desculpa, ele está para esse lado daqui, né? Quando o nosso x é maior que 12, nós temos y menor que zero. Observa a altura que o y vai apresentar aqui, ó. Se eu tiver um x, por exemplo, mais ou menos aqui, ó, o nosso y estaria batendo bem aqui embaixo. Então, ele seria negativo. Ou seja, quando o nosso x é maior que 12, o nosso y é menor que zero, negativo. Essas são as análises, melhor dizendo, dos valores do nosso x e y, né? X maior que 12, x igual a 12 e x menor que 12. Isso daqui é o estudo do sinal da nossa função afim. Agora é interessante que a gente pode destacar como os livros apresentam, né? Eles pegam só essa parte aqui, ó. Inclusive, é o que nós acabamos de analisar aqui. Você pode também representar assim, ó, se você quiser. 12 e positivo, negativo. Sendo que esse negativo e esse positivo está se referindo ao valor que bate em y no estudo do nosso gráfico, no estudo da nossa função. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. As dúvidas vai colocando aí nos comentários e aguardem as outras resoluções que a gente vai estar fazendo aí no decorrer dessa nossa playlist. Dá like no vídeo, compartilha com os amigos e bons estudos.